gostaria de falar um pouquinho da nossa coligação, antes de falar da mobilidade urbana, né? Nós somos aí a coligação Juntos com a Força do Povo. Gostaria também de falar um pouquinho da CIDA, que teve uma troca de vices, né? Nós acabamos trocando a vice devido a alguns problemas, aconteceu alguns problemas aí na troca da vice, o problema do Candex, os programas lá, esses novos programas que tem. Então, agradecer a vice que está indo ainda conosco nas campanhas, ao Claudião, que está também participando aí, que veio como vice e veio para fortalecer, agradeço. E a mobilidade urbana, nós vamos falar aí sobre transporte, né? O primeiro tema. Uhum. O transporte, o que acontece com o nosso transporte público aqui em Botucatu? Nós temos que pensar que são 2 empresas que atendem em Botucatu, né? Então, essas 2 empresas têm que estar revendo esses contratos, fazer uma revisão para ver como que está sendo atendido a população. Eu penso que pode ser melhorado. O transporte público ele é lento, né? Leva aí um tempo de espera grande nos finais de semana. Minha mãe utiliza o transporte público, a gente vê que nos finais de semana ela sempre está me ligando para ir buscar ela. Então, nós temos que rever esses pontos. E também, eu acredito que seja isso, no transporte público. E, assim, olhar num geral, não só o transporte público, o atendimento do transporte público. A gente pensa nas ciclovias aqui em Botucatu, que tem que ser ampliadas, as ciclovias. O transporte no geral, né, o transporte dos passageiros, os carros. Eu acredito que tem uma mobilidade boa de carros. Depois que foi construída a ponte nova, deu uma descongestionada ali na Major Mateus. Então, seria isso. Nessa parte de transporte público, está revendo esses contratos para melhoria da população, melhorar para a população o transporte público. E o nosso programa ele vem com a taxa, vem com diminuição no valor de um passe livre. E quando se fala em diminuir, colocar o passe livre para a população, a gente pensa na população mais carente, atender a população mais carente. Quando se fala em atender a população mais carente, você pensa ali no pai que está desempregado, num estudante. Então, essas pessoas, elas precisam de um passe livre nos ônibus. Então, às vezes as pessoas pensam, mas como que você vai colocar o passe livre? Tem um fundo na prefeitura que pode estar sendo implementado aí, colocando para a população um valor mais em conta, um valor mais acessível, e colocar o passe livre para a população mais carente, as pessoas desempregadas, para que consigam chegar nos postos de atendimento ao trabalhador. Então, seria esse o programa nosso. Candidata, abre mão do restante do tempo? Abro. O que eu penso no esporte, Júnior? Aqui no esporte, em Botucatu, nós já tivemos o Conselho do Esporte, porque fazem 15 anos que foi desativado esse Conselho do Esporte. Então, eu acredito que seria necessário que esse Conselho do Esporte fosse reativado, porque percebe-se que não... também um pouco devido à pandemia, né? Devido à pandemia não teve tanto... a gente percebe que não teve tanta divulgação de esporte. Antigamente tinha os eventos aqui na cidade de Botucatu, os jogos regionais, né? Que geralmente eram ali no ginásio de esporte, que tinha os eventos, mas devido à pandemia acabou não acontecendo muito. Então, tem que ter tem que acontecer um investimento aí no esporte. Também penso que temos aí as praças públicas que tem academia. Isso, tem as academias, né? Mas precisa colocar profissionais nessas academias para estar atendendo a população.
tem que pensar também no... a gente tem que pensar além dessas academias, também tem os espaços, né? Campos de futebol. E esses campos de futebol têm que ter profissionais atendendo também, professores de educação física, contratação de professores de educação física para estar atendendo a população, principalmente a população mais carente, esses meninos que ficam às vezes na rua, que possa ter uma atividade para eles. Então eu penso nisso na parte do esporte. Também na parte do esporte, implementar aí para as mulheres a defesa pessoal, colocar um jiu-jitsu e outras artes também, né, para as pessoas estarem fazer parcerias com academias. Então eu penso também nisso. Então, no esporte seria isso. No turismo, eu percebo que Botucatu não oferece muito para a população em turismo. Às vezes, no final de semana, você quer sair, passear. Eu tenho uma filha de 19 anos e, às vezes, eu falo, puxa, o que a gente vai fazer hoje? E, às vezes, percebe que você tem aí para ir num açaí, num barzinho de final de semana e não tem um lazer, né? Então, eu penso ali em investir no Rio Bonito. O Rio Bonito percebe que é um lugar legal para estar investindo num turismo. Tem o Primar aqui que pode investir ele já investe ali na Barra Bonita, que tem o barco, né, os passeios de barco na Barra Bonita, pode estar investindo aqui no Rio Bonito. Colocar praças ali no Rio Bonito, quiosques, com música ao vivo, que quando eu era criança a gente ia passear lá no Rio Bonito e acontecia isso, né? Já tinha algumas musiquinhas ao vivo, hoje você passeia ali no Rio Bonito, não tem muito a oferecer. Então eu acredito que uma música ao vivo, quiosques, até quiosques com feiras, como acontece ali na Barra Bonita também. Então, eu penso nessa parte do turismo. E também tem outros lugares que também possa oferecer um turismo melhor, que a cidade é muito bonita, né? Tem muito a oferecer, mas falta ainda um pouquinho de investimento nessa parte turística. Candidata, abrir mão do restante do tempo? Era turismo... Esportes, lazer e turismo. Lazer. O lazer, a gente pensa aí nas praças, né? Também oferecer... condições, igual eu percebo que agora fechou ali o Lajeado. O Lajeado tinha muitas famílias que utilizavam ali o Lajeado aos finais de semana para levar filhos pequenos. Então eu penso que o Parque Municipal, que agora é bem utilizado, também merece um investimento. Então é isso. Eu penso que aqui em Botucatu nós temos que valorizar mais os profissionais da cultura, instituindo aí usinas culturais que ofereçam formação, né, que seja feita a formação desses profissionais, que incentive mais pessoas a estar procurando a cultura, a arte, a música, a dança. Então, a TV também, né, o cinema, a TV... falta um pouco de investimento nessa área e até de divulgação, que às vezes acontece os eventos, mas não chega, né? Assim, não temos o conhecimento. Falo, eu mesmo que trabalho com beleza, tenho um salão de beleza aí. Às vezes é uma cliente que comenta que está tendo alguma coisa na cidade, a gente não vê uma divulgação melhor dos eventos que acontece, né, na parte da cultura, na música, na arte, na dança. Às vezes tem alguns eventos legais, igual aconteceu na Pinacoteca, teve um artista famoso que veio aqui, mas não foi divulgado. Então, eu acredito que uma divulgação melhor desses eventos que acontecem na cidade seria uma boa. Eu acredito que seja isso na parte da cultura. E valorização dos profissionais, né? A gente percebe que conversando com os profissionais, os profissionais não teve um investimento, tem um fundo social, uma lei Aldir Blanc, alguma coisa assim. Isso. Então, que
reservam valor para os artistas. E não teve esse investimento, esse valor ficou parado, não investiram muito nos artistas. Muitos artistas acabaram indo embora de Botucatu, então eu acredito que não seja legal isso acontecer. Esses artistas têm que serem valorizados. Candidata, ainda tem pouco menos de 3 minutos. Abre mão? Abro mão. Então, as políticas sociais aqui no nosso programa de governo, nós vamos estar integrando o Fundo Social com a Secretaria de Assistência Social, onde vai dar um atendimento melhor à população quando se integra toda a assistência social que acontece no município, né? Então, a gente consegue ter uma visão do quais são os programas que estão sendo atendidos, os programas que estão sendo atendidos para a população. E melhorar esse atendimento, levar para as periferias. Igual às vezes eu estou divulgando o programa de governo com as pessoas. Até no sábado, teve um moço que conversou comigo e falou: Priscila, mas já tem os programas de assistência social nos bairros, né? Já tem ali os CRAS nos bairros, já está dividido no setor norte, sul, leste e oeste, nos 4 setores já tem. Mas precisa ser divulgado melhor para a população carente, que não tem um estudo adequado, que não conhece os seus direitos. Então, assim, penso eu que seria legal colocar os estudantes, né? Tem os estudantes de assistência social aí que pode estar levando esses serviços às pessoas que não têm conhecimento dos seus direitos. Então, poxa, estou lá carente na casa com 5, 10 filhos, não sei qual que é o meu direito, o CRAS vai estar lá direcionando esses estagiários para estar dando uma assessoria para essas famílias. Penso que pode funcionar dessa maneira, né? Às vezes já pode até funcionar, falo como não tem um conhecimento melhor, a gente vai ter que estar conversando, estudando, conversando com os conselhos também, né? Como essa pessoa que eu conversei já falou que tem os CRAS nesses 4 setores, então conhecer melhor também como que é o funcionamento. Conversar no CRAS, no conselho, porque eu penso que a prefeita ela não vai governar sozinha, ela vai ter o auxílio dos conselhos também. Então, seria isso. A senhora abre mão do Abro restante mão. do tempo? A habitação, ela vem da verba federal. Então, quando nós falamos em habitação, nós pensamos em uma habitação sustentável que atenda aí a sustentabilidade, que preserve o meio ambiente e também atenda a população carente. Então, eu penso que tem que ter uma fiscalização melhor, uma fiscalização se está atendendo a população carente, como que está sendo feita essa distribuição para as pessoas. Às vezes tem pessoas que já têm habitação, tem pessoas que acabam pegando essas casas para alugar. Então, eu acredito que tem que ter um órgão que fiscalize isso melhor, que veja se a pessoa realmente atenda aí as condições de estar numa habitação populacional que é para as pessoas carentes. Eu fui no final de semana passado, no domingo, a gente estava fazendo visitas e eu conheci ali uma senhora aqui em Rubião. Ela vivia numa comunidade muito carente, as casas bem... Eu falei, nossa, na hora que eu vi aquela condição, eu falei, nossa, as casas totalmente fora do padrão, sem... na hora que eu vi ali, eu falei assim, nossa, não tem um saneamento básico, não tem... E ela mora naquela condição há 4 anos. Eu peguei e falei assim, gente, precisa de um... igual com essas casas novas saindo, tem que dar condições para essas famílias, né? Atender essa população carente, ter uma visão melhor para essa população. Ela não pode ficar
desse jeito, uma moradia que o teto cai água, é de lona o teto. Eu falei assim, sem saneamento, você andando assim, 10 crianças. Falei, uma família que eu conversei com 10 crianças. E ela falou assim, Priscila, nós estamos para ser despejados daqui. Assim, eles estão querendo fazer uma praça ali. Só que eles oferecem as casas, mas eles oferecem essas casas por 6 meses, depois nós não temos como trabalhar, não oferecem uma condição de trabalho. É uma condição indigna, a gente tem que pensar na dignidade da pessoa humana. Fala assim, quando você pensa na dignidade da pessoa humana, você pensa no artigo 6º da Constituição, que tem que estar atendendo a habitação, a saúde, a alimentação, que são a saúde, a alimentação, que são o básico, né? A educação. E não está, assim, a periferia não está sendo atendida corretamente. Então, eu penso nisso, que a gente tem que ter uma visão melhor nas periferias. Pensando que Botucatu tem um índice de desenvolvimento bom, não é um índice de desenvolvimento baixo, está no 7,83, 0,783. Vendo isso, o Botucatu é bem desenvolvido, então a gente tem que melhorar as condições das periferias. Melhorando as condições da periferia, melhora o desenvolvimento, vem empresas, as empresas olham melhor, tem um olhar melhor para Botucatu, fala, nossa, Botucatu está bem desenvolvido, não tem pobreza. Então, vem as empresas, como veio a Havan, veio Confiança, veio Panelão, porque o índice de desenvolvimento da cidade é alto. Então, melhorando mais ainda, tendo mais melhorias, melhora mais a condição. Vem empresas melhores para Botucatu. A senhora abre mão do restante? Eu acredito que seja isso que tinha que ser falado. Abra mão. Eu sou a Priscila Firmino, eu tenho 38 anos, nasci e cresci aqui em Botucatu, sou candidata a prefeita. Estou me apresentando, falando um pouquinho da minha idade, porque eu tenho conversado aí com a população, eles acham que eu sou muito nova, tem alguns que falam, nossa, mas você é muito novinha, tem 25 anos só. Eu falo, não tenho 25 anos não, tenho 38, já tive uma vida aí, fui casada por 18 anos, tenho uma filha de 19, então, a gente tem que mostrar que a gente já teve uma vivência aí, sou uma empreendedora, tenho uma empresa há 10 anos aqui na cidade de Botucatu, então a gente tem uma experiência de vida, sim. Agradeço as pessoas que estão nos ajudando, não vou falar o nome de todas porque é muitas pessoas que estão nos ajudando, a coligação PCdoB, PT, juntos com a Força do Povo, e todas as pessoas que estão se envolvendo aí na nossa campanha e ajudando. A senhora tem 2 minutos ainda. Tenho 2 minutos. Deixa eu lembrar mais um pouquinho aqui, então, do que eu posso falar um pouquinho mais. Agradecer as pessoas aí, o Tiago, que hoje não conseguiu vir comigo, hoje ele teve um compromisso, me ligou bem cedinho, Priscila, surgiu um imprevisto, não vou conseguir te acompanhar. Ele que é um jovem, que eu gosto de estar trazendo junto, porque nós pensamos que o PT está renovando, ele está vindo com a força dos jovens, né? Então, por isso que eu estou trazendo o Tiago junto aqui, para estar incentivando aos jovens na política também. O Tiago tem 17 anos, então eu quero trazer ele aí junto e também incentivar com que mais pessoas jovens entrem na política. Eu acredito que seja isso. A gente não pode pensar que a política ela é um meio sujo, é corrupto. A gente tem que estar trazendo pessoas novas, honestas, que queiram mudar a cara da política. Então é isso.